O brasileiro já conseguiu ultrapassar o limite da sanidade mental e com certeza a gente já desistiu de tudo qualquer coisa que se relaciona à política. Aliás, a gente tem uma primeira-dama que faz um festival musical, né, e diz que é para combater a fome. E enquanto toda essa festa, esses dinheiros estão sendo gastos e a gente está vendo, né, os impostos vindo para o nosso lado, tem muita mais coisa acontecendo debaixo desse tapete que praticamente é muito pior e você, se brincar, nem sabia que estava acontecendo isso. Pois é, vamos falar de política de verdade hoje. Porque, gente, a coisa tá sinistra, mas sinistra mesmo. Quando eu falo pra vocês que o negócio tá feio, é porque chega a nível de influenciar a PF no meio disso e até denúncia feita internacionalmente. Então vamos lá que você precisa entender o que está acontecendo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 assuntos importantes. Uma, golpe do Bolsonaro. Eu acho que é a principal dúvida dos brasileiros. 2, quem será o candidato em 2026? Acabou de surgir um nome que a gente nem imaginava que poderia ser uma opção, mas virou uma opção sim agora em 2026 e opção em peso. E por último, a denúncia que ia ser feita, né, no caso, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra Alexandre de Moraes. Era para rolar, não rolou porque incrivelmente surgiu um imprevisto do nada, né? Será que teve influência do governo Lula ou não? Uma coisa é substituir uma pauta por outra. À toa, será que foi? Ou será que não? Vamos lá que a gente precisa entender tudo o que está acontecendo, porque hoje tem muita coisa. Então já deixa o like, compartilha, se inscreva e vamos entender essa política caótica que a gente tem dentro do Brasil. Vamos começar com a primeira matéria, que é nada mais, nada menos do que imunidade parlamentar. Gente, eu acho que praticamente é o sonho dos brasileiros, né? Quem nunca queria ter a imunidade que um parlamentar tem de falar o que quer, o que pensa, praticamente expressar as suas opiniões, não é mesmo? Só que assim, parece que agora essa imunidade não tá servindo para absolutamente mais nada. Nada mesmo. Ou pelo menos não serve se você não for da base do governo. E que até os deputados que são eleitos e protegidos por uma lei para falar o que pensam e representar o povo estão sendo julgados. E o caso mais famoso que eu acho que a gente está tendo agora é do Marcelo Van Hatten, né? Para quem não sabe, o cara foi acusado de calúnia e difamação, porque chegou aí no plenário e expressou nada mais, nada menos sua indignação com um delegado, né? Então, assim, isso aí gerou um caos por completo. Vamos entender. A PF está imputando 2 crimes a Van Hatten por declaração contra, então, um delegado. A Polícia Federal indiciou Marcelo Van Hatten do Novo por conta de um discurso proferido pelo deputado na tribuna da Câmara. A corporação apontou o suposto crime de calúnia e difamação após o parlamentar usar o microfone para reclamar da atuação do delegado Flávio Álvares, que atua com o ministro Alexandre de Moraes em diferentes inquéritos que miram Bolsonaro, políticos e militantes da oposição. Em agosto deste ano, discursou Van Hatten: não tenho medo de falar a respeito. Eu quero que as pessoas saibam, sim, quem é esse dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra as pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro na presidência. Na mesma sessão, o parlamentar afirmou que o delegado tem agido como bandido e finalizou: eu tenho imunidade parlamentar. Deve até ter começado dizendo isso. E esse caso tá virando um caso com muita repercussão, mas muita repercussão porque ele chamou o cara de bandido, mas não só por causa disso, porque a PF também acabou, né, indiciando o Marcelo Van Hatten por conta desses xingamentos, no caso, considerado calúnia e difamação, tá? Isso é o principal problema de todos? Não, gente. O principal problema de todos que está gerando um caos imenso nessa história não é só o xingamento, muito pelo contrário. Quantos deputados a gente não tem que xinga milhões de pessoas e literalmente fazem o maior caos? E sim a diferença entre o tratamento de quando é uma pessoa que é de direita e quando é uma pessoa que não é de direita. Ah, Alessandra, que mentira! Isso aí não tem essa diferença não, tratam todo mundo igual. Ah é? Trata todo mundo igual? Há pouco tempo atrás a gente viu deputados xingando Arthur Lira, deputados da esquerda, chamando ele também, sobre esse mesmo nome, bandido. Me diz o que aconteceu.
E há poucos momentos atrás, até mesmo contra um deputado de direita, por exemplo, para vocês entenderem. Petista xinga Nicolas e dá tapa em outro bolsonarista na Câmara, gente. Ou seja, xingamentos da mesma forma que estão tendo acontecendo, e uns são julgados de certa maneira e outros de outras. Entendeu? Esse é o principal ponto que a gente está discutindo aqui, porque não tem lógica se é todo mundo igual, todo mundo seja julgado igualmente. Porém, a gente não está vendo isso e está sendo muito questionado agora se a PF está sendo usada como um método de perseguição contra, então, as pessoas que são da oposição ao governo. Sem contar em muitas outras coisas que acabaram dando brechas ainda mais para que tivesse essa diferença entre esquerda e direita. Uma delas, a ficha limpa, foi grande. Mas a grande questão, até quando vai continuar com essa palhaçada onde a pessoa é de esquerda, ganha privilégios, não vai ser julgada, pode xingar, independente se seja parlamentar ou não. E praticamente quando a pessoa é de direita, obviamente, parece que colocam as cruzes atrás das costas dela e mandam ela praticamente, né, pagar todos os seus pecados. Mas aí, o que vocês acham sobre esse caos que tá acontecendo aí com o Marcelo Van Hatten, PF, inclusive, né, a sua fala, porque ele tinha a imunidade parlamentar, onde ele pode expressar, tá na lei. Mas será que a lei tá valendo? Ou ela vale só para alguns mesmo? Vamos lá. Vamos falar sobre o outro assunto, que é sobre essa denúncia que ia ser feita contra Alexandre de Moraes. Girão, ele disse que o governo interveio contra a audiência dos parlamentares na CIDA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não só como senador, outras milhões de pessoas demonstraram que não estão nem um pouco satisfeitas. Que para quem não sabe, né, praticamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é tipo um órgão que pertence à OEA, ou seja, a Organização dos Estados Americanos, que é onde são discutidas milhares e milhares de pautas, inclusive o que ia ser discutido sobre aí, então, a justiça brasileira, em específico, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro, aquele caos todo que aconteceu aí em relação ao Brasil e ao STF. Porém, por incrível que pareça, bem na hora, quando estava chegando para ser votado, a gente viu que foi jogado para escanteio essa pauta e praticamente colocaram uma outra pauta a pedido do governo Lula, inclusive que seria analisados com ONGs, então uma coisa absolutamente nada a ver com o intuito que era de julgar e apresentar essas denúncias contra então Alexandre de Moraes. Foi uma coisa totalmente diferente a pedido do governo Lula e, no caso, a comissão e o órgão acataram, preferiram, na verdade, a gente pode falar assim, o do governo Lula. Ainda não expressaram, não falaram nada sobre a denúncia que ia ser feita aqui no Brasil, né? Acontece que isso tá gerando muita discussão mesmo, porque a gente tá pensando de uma maneira, tipo, qual a justificativa de colocar uma outra pauta que não tenha tanta significância igual a pauta que era preciso colocar? E sem contar, qual a influência do governo Lula? Será que é o governo Lula que teve essa influência? Lembrando, temos países aqui na América que estão dentro, né, praticamente, o órgão, representam, né, e obviamente, no momento que a gente tem agora, ainda não temos nem o governo do Trump que foi eleito e só vai assumir em janeiro. Sem contar na principal coisa, será que esses órgãos realmente não são órgãos meio que assim, né, com a pá virada para um lado? Porque uma coisa a gente pode ter certeza, o órgão era para ser praticamente, né, imparcial. Porém, estamos vendo que ultimamente seja a OEA, seja praticamente a ONU, seja qualquer outro órgão, a gente já está vendo uma leve tendência para que tenha uma pegada ali dentro da esquerda, né? Uma prova disso foi as guerras que a gente teve nos últimos tempos, né? Que, sem contar na atrocidade que foi, a gente viu órgãos que eram para representar, muitas das vezes, para falar sobre os direitos humanos, indo contra o próprio direito humano. Então, assim, isso tá gerando muito questionamento. E principalmente, talvez agora pode ser que as coisas esfriaram e essas denúncias não sejam colocadas. Mas uma coisa é certa, os Estados Unidos, com a força que tem, junto principalmente com Donald Trump agora como presidente, e aliado ainda com o Elon Musk, que teve a treta que teve aqui no Brasil, vocês acham mesmo que essa denúncia não vai chegar lá? Obviamente tem chance de chegar sim. E acredito que quando tiver definitivo essa posse, pode ter certeza que aí o caos vai começar. Mas é isso, a gente tem que se preparar para muito caos. Os Estados Unidos já preparou o seu caos com as eleições e já tiveram um resultado bom.
E agora o Brasil já está começando a se organizar melhor para 2026. E adivinha quem vai ser o nome? Pois é um dilema, mas parece que as pessoas já estão começando a escolher. Uma coisa é certa, o Bolsonaro é uma opção sim, mas em 2026 possa ser que não role, e todo mundo sabe disso. Mas e aí, a direita precisa escolher um nome, mas precisa escolher bem também porque tem que ter o lado meio que do centro, né? Porque se não tiver o apoio do centro, não vai ganhar essas eleições em 2026. E se o intuito é entrar, vai ter que escolher alguém mais centrado. E a gente tem até muitos nomes que poderiam representar a direita. Entre os filhos do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, a gente tem nomes que são fortes dentro da direita. O Nicolas não pode porque ele praticamente não tem nem idade para se eleger para presidente, né? Mas uma coisa é certa, num momento tão importante como esse, o que o Brasil e a esquerda precisa, né, é de uma dose de confiança e aliança. Como assim, Alessandra? Caiado, literalmente para você. A gente teria uma opção muito melhor, né, que seria aí o Tarcísio de Freitas, que na minha visão eu acho uma opção ótima. Porém, a gente tem que lembrar que ultimamente, depois das eleições municipais, mostrou que tá meio mais para lá do que para cá. Tá aliado ao Kassab, ou seja, praticamente se o Kassab falar vai Tarcísio, ele vai, mas não é o que o Kassab quer, né? O Kassab tem um plano muito maior, lá em 2030, dizendo que agora, por enquanto, o Tarcísio ainda não é uma opção. Então já está sendo quase o nome excluído aí que a gente pode contar para 2026. E aí restaria, então, as pessoas que se representam o centro e a direita. A gente tem dois nomes, Zema e Caiado. E embora o Zema seja um nome bom, não é a melhor opção. E sim o Caiado, porque o Caiado tem uma aliança muito forte com o centro, e uma aliança muito forte com a direita. Conseguiu resolver pautas e problemas que são primordiais para os brasileiros, que é a segurança pública, por exemplo, em Goiás, que está literalmente muito melhor do que muitos estados. E querendo ou não, pode ser o novo nome em 2026. E já tá tendo uma aliança, já tá tendo uma preparação onde praticamente, né, a direita tá olhando e falando, ué, Caiado, acho que é você mesmo que vai combater aí, né, a esquerda brasileira. É tanto que a gente está vendo agora os aliados de Bolsonaro buscarem, né, o Caiado para articularem uma reaproximação. Com certeza, né? Pode trazer muito resultado essa reaproximação entre Bolsonaro e Caiado, que a gente viu que foi um pouquinho perdido, né, em breve tempo da campanha eleitoral, principalmente um pouco por conta de Goiânia, mas assim, qualquer momento pode voltar de novo. Mas e aí, vocês acham que o Caiado é a melhor opção mesmo, que essa reaproximação vai ser bem sucedida, ou vocês acham que o Caiado não quer saber de ser presidente? Põe aí nos comentários. Uma coisa é certa, já foi candidato. Acredito que possa ser a melhor opção nesse momento. Mas quem você acha que vai ser o nome para 2026? Põe aí nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos.